Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Vamos seguir a nossa série de pregações. Peço que os irmãos abram comigo no livro do Evangelho segundo o apóstolo Mateus, no capítulo de número 2. Nós já tivemos 2 sermões nessa série, expondo o capítulo de número 1. O primeiro falou da geração do nosso Senhor, de como Deus se revelou na história de seu povo, revelou a sua criação, revelou o seu amor, revelou a sua bondade para com o seu povo, revelou também, por meio da história do seu povo, a decadência, a dependência, a miséria moral em que o pecado joga a humanidade, quando, através da história dos reis, Deus narra um povo que foi engrandecido, que foi criado, e assim ele traduz: eu os criei e os fiz crescer, em Isaías capítulo 1. Mas esse povo se afastou de mim, e a história dos reis é assim: o povo de Israel se afasta do Senhor, passa a adorar outros ídolos, novos deuses, deuses falsos. E o interessante é que na lista dos homens que aparecem em Mateus capítulo 1, em sua suma maioria está reis, as quais o Senhor desaprovou. Lá no livro dos reis está dizendo assim: este rei fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Mas não apenas isso, há entre esses reis, 3 reis que foram aprovados pelo Senhor, mas que no final de sua carreira, no final de sua jornada, pecaram dolorosamente contra o Senhor, o que acabou ocasionando a morte dos 3. E o pecado deles foi não confiar no Deus que havia salvado, que havia operado, que havia cuidado deles por tanto tempo. Mostrando que até mesmo aqueles que foram bons, até mesmo aqueles que amavam ao Senhor, por fim o traíam, por fim o abandonavam. E isso levou Israel ao cativeiro, levou Israel para a Babilônia. E nós lemos também que Mateus faz questão de não falar sobre o retorno do exílio, porque Mateus queria dizer àquele povo: vocês ainda não foram redimidos, mas está aqui o Cristo que é capaz de redimi-los. No sermão da semana passada, nós falamos do nascimento deste Cristo. Esse Cristo que veio substituir o seu povo. Esse Cristo que veio ser o noivo perfeito, que toma o lugar de sua noiva, toma o pecado de sua noiva e assume as suas consequências. E hoje nós vamos falar do nascimento do nosso Messias. Hoje nós vamos falar do rei que foi prometido no Antigo Testamento e que nasceu em Belém. O tema do nosso sermão hoje é: o rei prometido chegou. Mas antes disso, vamos orar. Santo Deus, necessitamos, ó Pai, de Ti. Necessitamos do Senhor para que nós possamos conhecer a Tua palavra, para que nós possamos entender a Tua palavra, para que nós possamos, ó Pai, aplicar a Tua palavra em nossos corações, de maneira que possamos progredir na santificação e possamos nos parecer cada dia mais com Cristo. Então, opera em nós, ó Pai, com o Teu poderoso, opera em nós sabedoria. Aplique em nossos corações entendimento. Reaviva de dentro de nós o Espírito
que é o compositor desse texto e que pode nos revelar o seu significado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, vamos ler Mateus, capítulo de número 2, versículo de número 1. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém, da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou alarmado, e com ele toda a Jerusalém. Então Herodes convocou todos os principais sacerdotes e escribas do povo e lhes perguntou: onde o Cristo deveria nascer? Eles responderam: em Belém da Judeia, porque assim está escrito por meio do profeta. E você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. Com isso, Herodes, tendo chamado os magos para uma reunião secreta, perguntou-lhes sobre o tempo exato em que a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: vão e busquem informações precisas a respeito do menino, e quando o tiverem encontrado, avisem-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, os magos partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, parou sobre onde o menino estava. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. E, tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, José tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e em todos os seus arredores, e de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor de Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque eles já não existiam. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se, José tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá, e tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Meus queridos, é Cristo Jesus quem nos diz que as Escrituras testificam nele, que nós deveríamos buscar as Escrituras porque nelas haveríamos de encontrar vida,
porque elas falavam de Cristo. É Ele quem fala que todo o Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, havia Cristo, havia Ele lá revelado. É interessante porque a narrativa de Atos sempre nos mostra os apóstolos falando para os homens tudo que o Antigo Testamento, que as Escrituras falavam de Cristo. Podemos pensar e olhar para o Antigo Testamento como algo que já passou, que não nos interessa. Mas não é a abordagem que Cristo tem dele. Mas Judá, não se fala a Jesus em nenhum momento no Antigo Testamento. Não se fala do seu sacrifício, não se fala de sua cruz. Como assim todo o Antigo Testamento fala de Cristo? Mateus, nesse capítulo, vai nos dar uma aula de como podemos e iremos encontrar a Cristo no Antigo Testamento. Ele vai nos dar uma aula sobre isso. E hoje, como eu disse, o nosso tema do sermão de hoje é Jesus, o Rei prometido, chegou. O Rei prometido chegou. Essa era a mensagem que Mateus estava passando para os seus contemporâneos. Essa era a mensagem, lembramos, Mateus está escrevendo para os judeus. Essa era a mensagem que Mateus estava passando para os judeus. Jesus, o Rei que foi prometido em todo o Antigo Testamento, chegou. E em primeiro lugar, este Rei que foi prometido em todo o Antigo Testamento tem súditos em toda a terra. Olha a narrativa. Jesus nasceu e diz então que uma estrela apareceu no céu. Muitos acham que isso são um anjo. É bem possível que seja. Mas é interessante porque magos do Oriente, muito possivelmente de onde era a Babilônia, enxergaram e entenderam qual estrela era aquela. É interessante porque naquela época se praticava a astrologia. Hoje nós temos uma diferença entre a astrologia e a astronomia. A astronomia é a ciência que estuda os astros, os movimentos dos planetas, a física envolvida em tudo isso, e estuda os nomes de cada um desses planetas. A astrologia, por sua vez, é uma pseudociência que acredita que o movimento dos astros, ou propriamente a localização dos astros no momento do seu nascimento, de alguma forma, influenciam no seu caráter. De alguma forma, influenciam em quem você é. Isso é uma pseudociência. Há quem acredite que, olhando para as estrelas, nós poderemos ver previsões para as pessoas. Isso também é ensinado pela astrologia. Mas, naquela época, a astrologia não era isso. A astrologia era um estudo sério dos movimentos dos planetas. Isso é tão sério que os árabes os usavam para andar no meio do deserto. Pela localização das estrelas, eles sabiam exatamente onde eles estavam no meio do deserto. Esse conhecimento e tecnologia foi muito importante, porque no meio da Idade Média, mais ou menos, os islâmicos, os muçulmanos, os árabes, eles tomaram a Península Ibérica. Eles moraram por muito tempo na Península Ibérica. E certa vez, um rei católico expulsou eles da Península Ibérica e formou, aonde estavam os árabes, um país católico chamado Portugal. Só que ele expulsou os homens e ficou com o conhecimento que eles tinham. O conhecimento que eles tinham lá foi absolutamente necessário para o que conhecemos como grandes navegações. No meio do mar, como eu posso me localizar? Com as estrelas. Com as estrelas. Então, a astrologia não era esse estudo fictício de como as estrelas influenciavam no nosso caráter. Era um estudo sério do posicionamento dos astros. Era um estudo sério praticado no Oriente. E esses magos provavelmente estudavam isso. A localização das estrelas. Estudavam seus movimentos. E lá eles encontraram uma anomalia. Só que é uma anomalia que já havia sido predita a eles, muito possivelmente pelo profeta Daniel, que foi quem morou
na Babilônia. Ele provavelmente deixou algum escrito que falava sobre essa estrela do rei de Judá, do rei dos judeus. Eles então, ao contemplarem aquilo, ficaram alarmados. Eles, ao contemplarem aquilo, viram que a profecia tinha sido cumprida, que o rei dos judeus havia nascido e que eles precisavam buscar esse rei dos judeus. Eles precisavam encontrar esse rei dos judeus. Eles precisavam adorar a esse rei dos judeus. A informação que Mateus está trazendo para aqueles de seu povo é, desde o Antigo Testamento, lemos em Miqueias, desde o Antigo Testamento, o rei dos judeus, aquele que havia sido prometido, não seria apenas rei dos filhos de Abraão, mas rei de todos os povos. Todos os povos que conhecessem a ele, que ouvissem falar de seu nome, iriam buscá-lo, iriam buscar adorá-lo, iriam buscar conhecê-lo. E foi o que aconteceu aqui. Esses magos, ao olharem a estrela, foram direto para Jerusalém, direto para a terra de Davi, direto para a casa dos reis de Israel. Fala assim: eu vi uma estrela. O rei dos judeus nasceu. Onde ele nasceu? Eu preciso achá-lo, eu preciso ir lá, eu preciso adorá-lo, eu preciso conhecê-lo. Ele é aquele monte para onde afluiriam os povos. E está aqui a primeira ocasião do cumprimento dessa promessa. Cristo, o rei dos judeus, o rei prometido, veio cumprir as promessas do Antigo Testamento. E a primeira delas é que os povos afluiriam para ele. Todos os povos. Ah, meus queridos, quanto isso é importante para nós. Se olharmos em todo o Antigo Testamento, a maior parte dele foi escrita para judeus, para o povo de Deus, o povo filho de Abraão, aquele que estava em aliança. Desta forma não éramos povo, diz Pedro, vós que não eras povo, não era filho de Abraão, não estava em aliança com o Senhor, vocês eram gentios, não tinham sido alvos de sua misericórdia nem do seu amor, ele não tinha se revelado a você, ele não era o seu Deus, mas agora ele é o seu Deus. É Cristo cumprindo a promessa que Deus fez em Abraão, em você serão benditas todas as famílias da terra. É Cristo cumprindo a promessa que fez em Miqueias, que todos afluiriam para ele. É Cristo cumprindo a promessa do Antigo Testamento. Todos os povos têm discípulos do Senhor, têm súditos do Senhor. E o que isso significa para nós, irmãos? Certo, nós somos pessoas desses povos que não éramos povo e agora somos. Já fomos alcançados pelo Senhor. Podemos nos regozijar nisso, podemos comemorar isso, mas também isso significa que temos uma missão, que temos um ofício, que temos uma obrigação. Levar o evangelho do reino a todos aqueles outros povos que nunca ouviram falar de Cristo, porque lá há possíveis discípulos do Senhor. Percebe? A natureza do evangelho que chegou a nós nos obriga agora a levar o evangelho a outras pessoas, de outros povos. Hoje pela manhã falávamos em missão lá na Igreja Mãe, porque, na verdade, essa semana, esse mês
é o mês das missões na Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa igreja. E tem um motivo para isso. Em agosto foi o mês que Ashbel Green Simonton, um jovem, mais ou menos 21 anos, americano, vindo da Universidade de Princeton, veio para o Brasil. Um país que até aquele momento era plenamente católico, que havia, se eu não me engano, uma única igreja evangélica, que é a Igreja Congregacional. E ele veio anunciar o Evangelho. É em agosto que ele para aqui no Rio de Janeiro. E eu posso dizer com firmeza, o testemunho de Ashbel Green Simonton, um jovem que morreu jovem, mas que com esforço, com sabedoria e com a graça de Deus, fundou a denominação Igreja Presbiteriana do Brasil. O testemunho dele nos leva a pensar, se alguém teve misericórdia de nós, se alguém saiu de sua casa, um lugar onde não tinha doenças que aqui no hemisfério sul, em uma terra tropical tem, um homem que morreu de febre amarela, uma doença da nossa terra. Se alguém teve misericórdia de nós, nós deveríamos ter de outros povos. Meus irmãos, é uma obrigação nossa levar o Evangelho. Como eu faço isso, meu irmão? Você leva o Evangelho a outra nação. Quando você vai pregar. Mas eu não tenho esse chamado, meu irmão. Quando você conhece, sustenta financeiramente em oração missionários. Nós falamos tanto de missão. Nós falamos tanto de que existem missionários no campo, existem pessoas pregando para outras que nem têm a Bíblia escrita em sua língua. Existem pessoas, na verdade, pregando para povos que nem língua escrita têm e que precisa se desenvolver uma língua escrita para então ter uma Bíblia. Nós ouvimos essas coisas, mas nós estamos muito distantes de termos uma relação verdadeira com isso, de procurarmos conhecer, saber, acompanhar ministros que estão lá, precisando de dinheiro sim, mas mais do que tudo, de oração, de acompanhamento, de comunhão, de ligar, conversar. E aí, ministro, como está aí? Como você tem passado? O que está acontecendo? Precisamos, meus queridos, entender que há discípulos do Senhor em todo lugar do mundo. Precisamos, meus queridos, entender que o único caminho para essas pessoas é conhecer o Senhor que é revelado nas Escrituras. É interessante porque eles tinham conhecimento do que eles ouviram falar, de uma estrela que eles viram, mas eles vêm e perguntam onde está esse Messias, porque eu não sei onde ele está. Onde está esse rei dos judeus? E quem tem que revelar para eles são os mestres da palavra. Talvez pessoas que nem são crentes de fato. É muito comum entender aqui no Evangelho de Mateus que os opositores de Cristo geralmente são aqueles mestres da palavra. Mas esses que são os mestres da palavra eram os únicos que podiam revelar aonde estava o Messias, aonde estava o Cristo. É por isso, meus queridos, que tantas pessoas vão procurar os pregadores, os missionários que estão longe, que estão pregando, e chegam nesses países que são completamente fechados, e alguém lhe aparece dizendo, um homem de branco, no meu sonho me mandou aqui, porque eu precisava ouvir o que você tem para falar. Revelações não vão completar a obra. É necessário que o Deus verdadeiro se mostre, se revele para os homens em sua palavra.
É a palavra de Deus absolutamente necessária para a conversão de todo homem. É a palavra de Deus absolutamente necessária para o entendimento de todo homem. É o que acontece em Atos com Cornélio, quando Deus diz: eu vou mandar aí um apóstolo, um homem meu, Pedro, chama ele. Ele vai pregar o evangelho para você. Ele vai pregar a palavra de Deus para você. Meus irmãos, há tantas pessoas que não têm uma Bíblia em sua língua. Há tantas pessoas que não têm uma Bíblia sequer para ler. Às vezes nós temos 2 ou 3 em casas guardadas que mal utilizamos. Há tantas pessoas que não têm a palavra do Senhor. É necessário que nós nos preocupemos, que nós nos ocupemos com as missões, com aqueles povos que não conhecem a Cristo. É uma missão nossa, é uma obrigação nossa, é um serviço nosso. Fomos comissionados a fazer isso, porque Cristo, nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Rei revelado nas Escrituras, cumpriu a promessa que dizia: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas não apenas essa promessa, ele cumpre a promessa a Belém. Veja, Belém é uma pequena cidade, e nós sabemos que Belém é a cidade em que nasce Davi, filho de Jessé, o primeiro da linhagem de Cristo, o rei dos judeus. E aqui está dizendo que Cristo deveria nascer na mesma cidade de Davi, uma cidade pequena, mas que iria dar a luz a este que é o maior de todos os homens. Cristo estava cumprindo a promessa de que o Messias deveria ser humilde, porque ele seria exaltado. E porque assim ele exaltaria o seu povo. Cristo vai cumprindo as promessas que foram ditas no Antigo Testamento. Deus é fiel à sua palavra e não risca nenhuma delas. Ele não volta atrás. Ele não muda de ideia. Ele é o Deus fiel e sempre verdadeiro. Ele é o Deus que nunca enganou os seus, nunca fez promessas vãs. Ele cumpriu todas as suas promessas em Cristo. Cristo é aquele rei que foi prometido no Antigo Testamento e que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Mas não apenas isso, Mateus nos ensina mais algumas coisas. Mateus nos ensina, em segundo lugar, que Cristo é o rei que foi prometido e que cumpre os símbolos e tipos do Antigo Testamento. Primeira forma de encontrarmos Cristo no Antigo Testamento, nós já tratamos. E talvez seja mais comum e mais entendida por nós, que é promessa e cumprimento. Deus prometeu um rei, Deus enviou um rei. Deus prometeu um Messias, Deus enviou um Messias. Deus prometeu paz e Deus deu paz. Isso é uma forma de encontrarmos Cristo no Antigo Testamento. Promessa e cumprimento. Mas Mateus nos ensina que há outras formas também, e a segunda delas é os símbolos, os paralelos e os tipos de Cristo. Vejam só. Esses magos vão, encontram Cristo, prostram-se diante deles, apresentam sua adoração, apresentam seu louvor, porque eles são discípulos. Na verdade, eles são súditos desse rei dos judeus e que devem adorá-lo porque ele é um rei divino. Mas então o Senhor os instrui. Quando voltar, não vá para Jerusalém. Vá por outro caminho. Não avise a Herodes, porque Herodes quer matar essa criança. Herodes quer matar essa criança. E aí já se apresenta o primeiro adversário. Em Salmos capítulo 12, nos mostra que diante do ungido do Senhor, do rei que foi prometido, os reis das outras nações, as outras nações se enfureceriam e iriam querer destruí-lo. É interessante porque Herodes é dito aqui
como o rei de Israel, mas ele se apresenta como esse rei das outras nações, que se enfurece contra o ungido do Senhor. Isto porque Herodes, ele não é um judeu. Herodes, ele não é um israelita. Na verdade, Herodes, ele é um filho de Esaú. Ele é um filho de Esaú. E isso, ele está no governo daquele reino, ele é o rei daquele povo, mas submetido ao Império Romano, e ele está com medo. Porque se existe um legítimo rei dos judeus, se existe alguém que de fato é do trono de Davi, que os céus estão anunciando a sua chegada, ele tirará o meu poder. Ele tirará o meu poder. E nós vamos ver a perseguição se levantar contra Cristo, mas vamos ver que essa perseguição segue um molde específico. Porque desde a antiguidade, Deus, através da história do seu povo, vai mostrando o que aconteceria com o filho dele. É por isso que Mateus vai usar essa citação no Antigo Testamento. Ele vai dizer assim: do Egito chamei o meu filho. Lembra, nós lemos o texto que ele fala isso, Oséias capítulo 11. Só que no texto de Oséias capítulo 11, muito claramente, Deus está falando de Israel. Oséias capítulo 11, ele fala assim: quando Israel era pequeno, eu os tomei no meu braço. Do Egito eu chamei o meu filho. Percebe? Então Mateus está pegando uma palavra profética que falava de Israel. E agora ele está aplicando a Cristo. Ele não está reinterpretando o profeta, ele está mostrando que a história de Israel no Antigo Testamento é um paralelo, um tipo de Cristo. E ele vai usar os paralelos com Moisés. É Moisés este que nasce lá no Êxodo e que é salvo da morte do seu povo, porque o faraó manda matar todas aquelas crianças, mas Moisés é salvo da morte. Moisés é salvo por sua mãe. Da mesma forma que Cristo vai ser salvo da morte pelo anjo que manda que José vá para o Egito. Ele vai para o Egito, como aconteceu também com o povo de Israel. Lembra que o povo de Israel, lá em Gênesis, ia morrer de fome, ia passar uma grande fome, mas José é enviado à frente para trazer os seus irmãos depois e salvar todo o povo de Israel de morrer de fome. Deus, desde a antiguidade, está preparando a história para a chegada do seu filho e vem mostrando isso tipologicamente em seu povo. O povo de Deus passa por situações semelhantes ao que Cristo vai passar, justamente porque Cristo passaria dessas situações de uma maneira perfeita. E Mateus está construindo isso. Um rei que passa pelo mesmo caminho que o seu povo passou, que substitui o seu povo em todas as coisas. Então ele substitui na provação, ele substitui na fuga, ele precisa fugir para o Egito, ele substitui quando ele volta, Herodes morre, e as palavras são basicamente as mesmas de Êxodo 4, quando o Senhor diz: Moisés, volta ao Egito, porque aqueles que procuram te matar já se foram. A mesma coisa acontece aqui, o anjo olha para José e diz: volta a Israel, porque aqueles que procuram matar o menino já se foram. Veja, Mateus está nos ensinando que o Antigo Testamento deve ser olhado a partir da perspectiva de que Deus está construindo uma história que aponta para o seu Messias. Um Messias que seria perseguido. Essa é uma característica do povo santo do Senhor.
Eles sempre são perseguidos, eles sempre são mortos. O povo que está na terra prometida está sendo morto na terra prometida pelos seus adversários que tentam escravizar. Os próprios israelitas perseguem israelitas que são crentes. Veja a história dos profetas no Reino do Norte. A história de Elias, quando todos os seus amigos morreram, ele fala: Senhor, só sobrou eu de profeta, porque todo mundo está morto. Aí o Senhor disse: não, Elias, eu mantive os meus. Ainda há quem não se dobrou a Baal. Ainda há um povo que é meu, e que eu não tirei meu nome dele, e que eu não deixei de protegê-los, e que eu não deixei de guardá-los. Você não está sozinho. Esse povo perseguido é literalmente um tipo do que seria o Cristo. Porque não pode ser de outra maneira. Lembre-se que o pecado nos faz inimigos de Deus. Não apenas faz de Deus nosso inimigo, mas nos faz inimigo dele. O coração pecador odeia o Senhor. O homem pecador o despreza. O homem pecador não quer que ele exista, não quer que ele governe, não quer que ele seja Deus. Assim é. É por isso que filósofos escrevem seus livros e dizem: Deus está morto. Porque assim deve ser para eles continuarem em seu pecado. Deus. Quando Deus desce à terra, então, quando Deus se faz homem, então, não podia ser diferente. Ainda que multidões o sigam para comer de seu pão, os homens vão odiá-lo, e vão persegui-lo, e vão querer matá-lo, porque ele representa o perigo para tudo que lhe é, que lhe tem, e as pessoas têm mais apreço. Qual é a aplicação a nós? A palavra do Senhor, a conduta conforme a justiça do Senhor. As pessoas que buscam ao Senhor não viverão outra vida, senão uma vida de perseguição. Não pode ser diferente. Quanto mais de Cristo eles verem você, menos gostarão de você. Parece contraditório, não é? Achamos que quanto mais de Cristo, mais sábio, mais prudente, mais amoroso, mais cuidadoso, quanto mais de Cristo eu tiver, mais eu seria uma pessoa amável. Mas nunca é assim. Porque ter mais de Cristo é ter mais santidade, é ter mais justiça, é ter mais retidão, é ser mais parecido com aquele que não dobra a sua palavra, não engana com artifícios, não muda as suas convicções. É por isso que Cristo diz: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada, porque é aquela que divide homens. E ele vai explicando: divide casa, divide pai e filho, irmão e irmã, marido e mulher, divide tudo. Quanto mais de Cristo você tiver, menos aquele que é ímpio vai gostar de você. Então, se a igreja hoje tem sido ovacionada por alguém, graças a Deus, o que eu tenho visto é que não. Mas se a igreja hoje tem sido ovacionada por alguém ímpio, é porque a igreja não está fazendo o seu papel. Veja, por muito tempo a igreja buscou ser considerada, amada, respeitada por ímpios. Para isso, a igreja se tornou um centro humanitário. O trabalho de evangelismo é o trabalho de dar comida, é o trabalho da saúde, é o trabalho de ajudar o pobre. E todas essas coisas são obrigações do membro da igreja, do cristão, porque ele deve demonstrar o amor de Cristo. Mas a igreja, a sua obrigação, a sua missão, a natureza da missão da igreja é pregar o evangelho de Cristo. É dizer: vocês estão em pecado, vocês quebraram a aliança do Senhor,
Vocês fazem pouco da vontade do Altíssimo. Vocês desviam a sua justiça. Vocês, conforme o povo no Antigo Testamento, chamam o que é mal de bem e o que é bom de mal. Por isso, vocês devem se arrepender dos seus pecados. Por isso, vocês devem se render ao senhorio de Cristo. Por isso, vocês devem depositar a fé de vocês em Cristo Jesus. Porque só assim vocês se salvarão da calamidade futura. Há quem vem do Evangelho para ele não se tornar tão pouco, como eu posso dizer, para que ele se torne mais confortável ao homem. Então o Evangelho ele não fala de uma perdição eterna, não existe inferno. No final o amor vencerá, no final Cristo salvará a todos. É o Evangelho confortável para que aqueles que estão no caminho para o inferno caminhem em paz para a morte. Mas essa não é a natureza do Evangelho. Não devemos vendê-lo, não devemos negociá-lo, não devemos diminuí-lo, porque a pregação vai nos trazer perseguição. E a perseguição, sim, é símbolo de uma fidelidade ao Senhor. É Cristo quem diz, é Cristo quem fala: se eles me odiaram, odiarão a vós outros. Se me mataram, perseguirão a vocês. Não tem como ser diferente. Se formos semelhantes a Cristo, não tem como ser diferente. De forma nenhuma. Por fim, Cristo Jesus é apresentado no Antigo Testamento de um Cristo Jesus é apresentado no Antigo Testamento de uma outra forma. Ele não veio apenas cumprir as promessas, não veio apenas cumprir os símbolos e os tipos, ele veio cumprir os propósitos dos profetas. O propósito dos profetas. Há mais uma citação do Antigo Testamento no texto. Diz então que Cristo vai ao Egito, diz que conforme foi predito pelo profeta Jeremias, as crianças são mortas e Cristo permanece no Egito até que Herodes morra, e então ele volta. Ele cumpre o símbolo dos israelitas, desce ao Egito para salvar a sua vida, então volta para a terra prometida. Mas há mais uma coisa. A narrativa nos leva ao momento em que Cristo vai voltar. E Cristo vai voltar e o reino de Herodes foi dividido. O reino do sul, o reino de Jerusalém, o reino de Judá fica com o seu filho aqui, Agripa. E Agripa é um filho interessante. Arqueleu, na verdade, Arquelau. Ele é um homem interessante. Ele quer ser muito parecido com o seu pai. Ele quer mostrar que ele é poderoso como o seu pai. Ele quer ter as mesmas atitudes de seu pai. Então ele persegue os opositores. Ele mata seus inimigos. Ele mata os inimigos políticos de seu pai. Todas essas coisas Arqueleu vai fazer. Mas no reino no norte, reina um outro Herodes. Também filho daquele que queria matar Jesus. Mas esse filho ele é mais brando. Não disse crente, eu disse mais brando. Ele é aquele que João vai acusar o pecado. Ele é aquele que João vai acusar o pecado. Mas ele é mais brando do que o seu irmão. Ele não quer parecer com seu pai. Inclusive, é dito e é mostrado na história que é na terra desse Herodes que vai nascer muitas revoltas. Muitas revoltas contra Roma, coisa que o irmão dele nunca permitiria. O irmão dele vai passar muito pouco tempo no trono. O irmão dele logo vai ser deposto por essa característica maligna que ele tem. Mas José, sabendo que esse Arqueleu está lá, fala: eu não vou para lá.
Ele vai ainda perseguir a criança e Deus o instrui a ir a Nazaré. E aqui há uma última citação ao texto do Antigo Testamento, quando ele fala, ele foi para uma região da Galileia e foi morar em uma cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Veja, há uma mudança nas citações de Mateus aqui. Mateus geralmente usa dois tipos de citações. A primeira é a citação nominal. Ele fala o profeta Isaías, ou o profeta Jeremias, ou outros profetas. Se ele não fizer assim, ele diz, pelo que foi dito pelo profeta. É o que está no versículo de número 15. Olha, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Mas apenas nesse verso ele não usa o singular, ele usa o plural. Ele fala, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. O que foi instruído pelos profetas. Olha, isso é interessante porque não há nenhuma citação direta no Antigo Testamento falando que o Messias deveria ser chamado Nazareno. Não há nenhuma citação direta. Então, na verdade, o que Mateus está dizendo não é que um profeta falou, mas que há uma ideia envolvida em todos os profetas acerca da natureza daquele que viria a ser o Messias. E que ideia é essa? Primeiro, ele faz uma jogada de palavras. Lá em Isaías é dito que o Messias seria o rebento de Jessé, seria de sua linhagem. Ele seria da linhagem davídica. Ele seria um rei legítimo de Judá. Mas não apenas isso, há uma jogada com a palavra mesmo Nazaré, que é uma cidade conhecida por ser uma cidade ruim. Nós vemos no Novo Testamento pessoas dizendo, até um discípulo de Cristo, alguém que viria a ser discípulo de Cristo, dizendo assim, e de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Essa é a jogada que ele faz. Olhar para o rebento de Jessé, prometido no Antigo Testamento, e também entender que os profetas anunciam que este que é o filho de Davi, que é da geração de Davi, que deveria ser rei, que é da sua legítima linhagem, ele não viria da glória, mas viria de um lugar desprezado. Ele não viria do trono, mas viria de um lugar pequeno. Isso é extremamente importante, porque Mateus está nos dizendo, através desse texto, que os profetas anunciam a humilhação de Cristo Jesus. Quando entendemos a teologia acerca disso, podemos compreender o peso do que está sendo dito. Nós estudamos há pouco tempo acerca da humilhação de Cristo. A necessidade de Cristo se rebaixar tanto em seu ministério. Veja, Cristo se tornou homem, mas ele poderia ter nascido na família real. Poderia ter nascido em um castelo, paparicado. Poderia ter comido das melhores comidas daquele tempo. Na verdade, ele poderia ter nascido no nosso tempo, que é muito melhor do que no antigo. É muito melhor do que tinha lá, não tinha saneamento básico, não tinha saúde, não tinha comida, não tinha nada disso. Mas Cristo precisava nascer humilhado em todas as coisas. Não porque, como alguns dizem, ele precisava experimentar a compaixão, de forma nenhuma. É porque ele precisava pagar integralmente pelo seu pecado e pelo meu pecado. Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Diferente do que alguns não. Eu vi um pastor dizendo isso, um absurdo. Cristo foi rico. Isso é um absurdo. Cristo não foi rico, é dito nas Escrituras. Cristo fala disso. Cristo fala da sua falta de casa. Ele fala do seu ministério humilde. Ele fala de sua humildade enquanto pessoa. E aqui Mateus está revelando a sua humildade. Ele precisava ser humilhado em todas as coisas.
todas as coisas, porque nós merecíamos ser humilhados em todas as coisas. Porque nós merecíamos todas as misérias ligadas ao nosso pecado. Porque nós não tínhamos direito a nenhuma das benesses do Deus Altíssimo. E Deus não poderia esquecer disso porque Ele é justo juiz. Então alguém teria que levar em si as nossas dores. Teria que tomar para si as consequências dos nossos pecados. E esse alguém tinha que ser o Filho do Deus vivo, Cristo Jesus. Mateus está dizendo, todos os profetas falaram do filho de Davi, mas o filho de Davi que foi e que deveria ser humilhado. Do filho de Davi que não nasceria no castelo de Jerusalém, mas que seria chamado Nazareno, de uma cidade pequena, em que, conceitualmente para aquele povo, nada de bom sairia. Nada de bom sairia de lá. Mas ele era visto assim, o Nazareno. Deus, que naquela terra onde só havia trevas, fez nascer luz. Deus, que saindo do lugar onde nada de bom poderia vir, foi a melhor coisa que a humanidade já viu. O melhor homem que já existiu. Deus que se deu em nosso lugar. A natureza do rei humilhado. Esse é o rei que foi prometido no Antigo Testamento. Um rei que viria para ser humilhado, mas que por fim seria exaltado sobre todo nome. Meus queridos, por fim, aplicando a nós essa verdade. Isso é muito complexo, na verdade é muito claro na realidade bíblica. Nós não fomos chamados para sermos exaltados. Diferente do que alguns pregam no evangelho secular, nós não fomos chamados para ser donos do ouro e da prata, nem para termos coroas de diamantes, nem para termos casas caras, carros caros, termos saúde perfeita, de modo nenhum. Fomos chamados por Cristo para sofrer o que Ele sofreu, para passar pelas dores do seu ministério, para sofrermos com Ele, a fim de que um dia, nós experimentemos a glória com Ele. Para a fim de que um dia tivéssemos um corpo como o dele. Para a fim de que um dia nós reinássemos com Ele sobre todas as coisas. Esse dia há de chegar. Até lá, temos o prazer, é o que o apóstolo disse, de não só viver para Cristo, mas de sofrer por Ele. Que nós nos lembremos disso, da graça que Cristo derrama em nossas vidas. Vamos orar? Santo Deus e eterno, muito bondoso Pai, o Senhor nos revelou o seu Filho desde o início. Revelou ao seu povo que até hoje não quer escutar. Revelou aos judeus. Mas agora o Senhor nos fez povo por meio de seu Filho. Nos fez povo por meio da fé que depositamos nele, no seu sacrifício, na sua coroa, no seu reino. Nos fez povo porque o Senhor, por meio de seu Espírito, nos fez entender que Ele é o Rei prometido, que veio cumprir todo o Antigo Testamento em nosso lugar. Nos fez povo, um povo justificado e amado, um povo eleito, um povo que é teu por direito, porque o Senhor comprou, porque o seu Filho comprou com seu próprio sangue. Nós te adoramos, ó Pai, por todas as coisas que o Senhor fez em nossa vida. Que possamos, Senhor, entender as nossas obrigações,
a nossa missão, o nosso dever. Em nome de Jesus Cristo, teu único Filho, que pedimos e oramos. Amém.